E então passo à apresentação do programa pastoral que irá orientar a nossa vida diocesana à partida nos próximos 3 anos. É um plano que é trienal, que inicia-se este ano e que procura dar as pistas para que depois em cada uma das comunidades paroquiais ou realidades eclesiais se possa concretizar, realizar e à medida de cada um, mas todos em comunhão com a Igreja Diocesana, fazermos um caminho conjunto. E então passo a apresentar, evidenciando antes de mais do que é resultado ou do que resulta este nosso programa pastoral. Como eu digo aí, é resultado e é expressão de um caminho. E de um caminho que é feito por uma diocese. Às vezes pode-se ter aqui, eventualmente, a ideia que se calhar são 2 ou 3 pessoas que fazem, mas não. É resultado disto, de um discernimento que foi feito em 2 assembleias plenárias do Conselho Pastoral, uma em março e outra em maio, e que são expressão da diocese e que podem ser os porta-vozes das paróquias e das regiões pastorais, e portanto foi aí que se avaliou os 3 anos que passaram e que se propôs aquilo que deveria ser o caminho a seguir. Do que aí foi dito, acabou-se por selecionar aqueles pontos que eram comuns à maior parte dos grupos de reflexão e depois houve um aprofundamento em comissão permanente do Conselho Pastoral e no Conselho Episcopal. Naturalmente que depois o aperfeiçoamento e a aplicação é feita também pelos organismos diocesanos, nomeadamente os secretariados, os setores, sendo que isto passa por outros conselhos e por outras reuniões onde se pergunta sempre aquilo que deve ser ou aquilo que querem sugerir, como as regiões pastorais, como o Conselho Presbiteral, para os novos anos pastorais, para os novos trianos pastorais. E, portanto, dizer isto para, sobretudo, sublinhar que há aqui um trabalho de conjunto, há um trabalho sinodal, há um trabalho de comunhão diocesana e que é feito, e bem, nesta relação entre leigos, diáconos, presbíteros, bispo, nestes vários conselhos e organismos. Portanto, sublinharia este aspecto que me parece importante. O que é que procura acolher este programa trienal? Em primeiro lugar, o discernimento e o sentir geral, que é representativo da diocese. O que está aqui é aquilo que a diocese sugeriu, aquilo que os grupos sugeriram. Pode haver uma mudança na nomenclatura, numa palavra, numa expressão, outra, mas de facto o que está aqui foi o que foi sugerido, e os que fazem parte do Conselho Pastoral sabem-no, aquilo que foi sugerido nos Conselhos Pastorais. Depois procura acolher, as sensibilidades dos vários organismos que eu há pouco referi. O Conselho Pastoral, o Conselho Presbiteral, o Episcopal, as reuniões das regiões pastorais, a Comissão Permanente. E é uma clara expressão de discernimento espiritual e pastoral, de comunhão e de sinodalidade, de diálogo, de escuta, de oração e de fé. E é a isto que procura responder este programa que inspira os nossos próximos 3 anos. Procura igualmente mais 4 coisas. A primeira é não esquecer o trabalho que se tem vindo a fazer e que vem dos últimos 3 anos. Ou seja, há um conjunto de coisas que alguns poderão dizer, bem, mas isto não é novidade. Ainda bem. Porque o objetivo não é, como se diz na segunda coisa, entrar em ruptura ou fazer um corte com o passado. É, antes, uma aposta numa continuidade criativa e numa novidade continuada. Para quê? Para aprofundar o que já vinha a fazer, inserindo novos elementos. E, portanto, é isto que este programa procura fazer. Porque há coisas aí que já vinham do outro triênio e que, nas avaliações, se diz que é importante continuar, que é importante sublinhar, que é importante aprofundar. Então não se vai tirar simplesmente porque se muda de triênio. E a Igreja é isto, é continuidade, onde surgem coisas novas. E, portanto, ter isto presente.
Dentre as várias possibilidades que foram sugeridas, foi escolhida esta expressão de São Paulo, alegres na esperança. Houve várias hipóteses para o lema ou para a nossa frase que inspiraria o triênio pastoral, e então surgiu de facto esta frase que, aliás, o Sr. Bispo, logo desde a primeira hora, encantou-se pela expressão paulina e disse que por ele era já aquela. Depois ainda houve aqui uns debates, sim, se não. O Sr. Bispo, respondendo já depois ao segundo ano, paciente nesta tribulação de alguns que discordávamos, esperou e ficamos com esta frase. E, portanto, porque são estes também os debates, não é? Isto também acontece e é bonito. E ficamos com alegres na esperança como o grande chavão, digamos assim, a grande inspiração dos 3 anos, aos quais se vai juntando depois as restantes frases. E, portanto, alegres na esperança porquê? Porque a Diocese, nas várias expressões, sentiu que precisamos de uma renovada alegria no ser e no agir da nossa Igreja Diocesana, quer individual, quer comunitariamente. Sentimos que temos caminhado, sentimos que temos feito progressos, mas sentimos também que há um certo cansaço. Às vezes há um cansaço visível, parece que tudo custa, parece que qualquer coisa que haja aqui de novo ou de empreender, há um esforço enorme, e então sentiu-se que era preciso aqui um apelo à alegria e à esperança, para combater algum cansaço que possa haver. Precisamos de um novo entusiasmo e do novo impulso, depois de 3 anos a trabalhar a renovação da Igreja Diocesana com algumas coisas concretas e práticas, como as regiões pastorais, os centros evangelizadores, o trabalho entre paróquias por aí fora. Sentimos que é preciso aqui um novo entusiasmo para combater algum desânimo de algumas coisas que não seguiram no ritmo que pretendíamos, ou que não seguiram na lógica que queríamos, ou que embateram em dificuldades, e é preciso um novo ânimo. Não desistir, mas uma renovada alegria e uma renovada esperança perante, às vezes, as frustrações das coisas não nos correrem como pretendíamos. Sentimos que precisamos de um olhar mais positivo e bondoso sobre a Igreja e sobre o mundo, para combater o pessimismo. Porque, às vezes, nós temos sempre esta tendência de termina o ano pastoral e como é que foi o ano pastoral? Pois, faltou isto, faltou aquilo, falhou isto, falhou aquilo. As outras dioceses em que andam à frente, a nossa anda sempre atrás, a paróquia do vizinho é que é boa, a minha é má, o pároco do outro é que é... Nós temos sempre este olhar, às vezes, pessimista do que vamos fazendo e do caminho que somos chamados a percorrer. E por isso precisamos uma alegria e uma esperança que nos traga um olhar positivo e carregado de bondade perante aquilo que vai sendo o nosso caminho como Igreja Diocesana, nas suas expressões das paróquias, dos centros evangelizadores, das regiões, dos movimentos, das realidades eclesiais. Depois, porque precisamos, e a Diocese sente isso, de reaprender a viver da esperança em vez de viver dos frutos imediatos, que esta é sempre uma das nossas grandes tentações. Queremos os frutos imediatos. Ainda ontem, a primeira leitura de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, dizia que se de facto a nossa esperança em Cristo é só para as coisas deste mundo, as coisas presentes, somos os mais desgraçados dos homens, os mais miseráveis, é a expressão que ele utiliza. E, portanto, não pode ser só para as coisas presentes, não pode ser só para resolver o imediato. A nossa esperança tem que ser longínqua. E ela é longínqua quando confiamos mais em Deus do que nas nossas estratégias. E precisamos desta confiança no Senhor, desta alegria e desta esperança, que não se deixa abater porque daqui a 1 ou 2 anos não temos os resultados que queríamos. Um é o que semeia, outro é o que rega, outro é por aí fora. E sabermos esperar. E sabemos que há muita coisa que hoje como Igreja faremos que nunca veremos, que são outros a colher os frutos. A gente verá de lá de cima, esperemos. Estejamos todos lá em cima e ninguém lá em baixo. Mas veremos. E a beleza também da vida da Igreja passa por aqui. E a gente tem sempre esta tentação de querer os frutos imediatos. Por isso, a Diocese sentia que era necessária esta esperança com um olhar mais longínquo e com um horizonte mais largo. Alegres na esperança será um lema que nos inspirará nos próximos 3 anos, que é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, e que inspira-se no quê? Na alegria que já vem de antes e que foi vivida de modo expressivo
na Jornada Mundial da Juventude e no último triênio tendo a jornada ao centro, mas que precisamos de fazer crescer, juntando aqui a esperança que o jubileu que aí está à porta nos convidará. E, portanto, é a junção destas duas coisas, da alegria que vivemos e que ainda está presente da Jornada Mundial da Juventude, da esperança a que o jubileu fará apelo para vivermos. Resulta de um sentir de que as nossas comunidades e cada um de nós precisamos de recuperar a alegria e a esperança como dons de Deus em tudo o que somos, em tudo o que fazemos, em tudo o que testemunhamos. Para que no modo como celebramos, no modo como fazemos catequese, no modo como propomos o Evangelho aos outros, no modo como falamos da Igreja no dia-a-dia, possa haver de facto alegria e esperança. Que os nossos rostos não sejam de desencanto ou desilusão, mas de uma esperança e de uma alegria de quem confia em Deus e de quem parte de Deus. E este foi o sentir do Conselho Pastoral e de outros organismos, que era preciso recuperar esta dimensão. Olhando ao lema que nos inspira, olhamos também àquilo que é o grafismo. Se calhar alguns já olharam o grafismo, outros gostaram, outros não. Uns gostaram ainda bem, os que não gostaram, pacientes na tribulação, portanto, paciência. Mas tem um significado e que foi muito bem trabalhado pelo Samuel Mendonça, mudando o grafismo comparado com outros anos, e que tem o que é presente para podermos explicar e perceberem. Podes colocar aí tudo, Jorge, se faz favor. Põe as cartas todas em cima da mesa, para a frente, para a frente. Vê lá mais para a frente. Ok. Então, quando nós olhamos para o grafismo, o que é que vemos? Primeira coisa, a centralidade de Cristo, que é o que queremos realçar no programa pastoral, a centralidade de Cristo. Ele é a fonte de onde brota a alegria e a esperança do viver cristão, da Igreja. Mas esta centralidade nós queremos encontrá-la de modo especial na Eucaristia e no culto eucarístico, que não queremos simplesmente como rito, mas queremos redescobrir como lugar e tempo de encontro com Jesus. E por isso, quando olhamos para aquele Jesus, vemos umas faces verdes e outras brancas, onde podemos visualizar o quê? Um cálice e uma hóstia. O cálice no corpo e a hóstia em torno da cabeça, a auréola. Este Cristo eucarístico e este Cristo que é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, portanto, a Igreja eucarística também. Portanto, isso está presente neste Cristo. Depois vemos o quê? Vemos a Igreja com aquelas linhas que não são retilíneas ou diretas, porque a nossa vida não é assim. Tem muitas curvas, tem muitos momentos difíceis de fazer, e por isso é este caminhar para Cristo e este surgir e vir de Cristo ao mesmo tempo. Peregrinos na esperança, que é o tema do jubileu. E, portanto, o caminho para Cristo e o caminho a partir de Cristo. Com a referência ao verde e ao amarelo, cores da esperança e da alegria. E ali a referência aos corações, porque, de facto, o encontro com Cristo faz-se a partir de dentro. Descobrir a Eucaristia como lugar de encontro, não simplesmente do cumprimento do preceito ou do ritual, faz-se a partir de dentro. Os encontros que nos transformam fazem-se a partir de dentro do coração. E, portanto, daí este simbolismo. Depois também aqueles círculos à volta de Cristo, que significa esta Igreja em comunhão, esta Igreja sinodal. E, portanto, circular à volta de Cristo. Portanto, o simbolismo está aqui presente e que nos ajuda sempre a recordar este caminho. Somos chamados a fazer a partir da Eucaristia, redescobrir a Eucaristia como lugar de encontro com Jesus, de onde depois se compreende e se transforma tudo o resto. O que é a pertença comunitária, o que é a sinodalidade, o que é esta Igreja que é sacramento de Cristo na expressão da caridade, tudo a partir dele. Então, porque a nossa esperança e a nossa alegria têm a fonte, alimenta-se e partilha-se a partir de Cristo, particularmente na Eucaristia, olhamos concretamente agora ao triênio pastoral que se realizará nestes 3 anos com as 3 frases em conjunto. Vai avançando, Jorge. Avança, avança e avança. E mais um bocadinho. E está. Ok. Ou seja, o que se pretende não é que este ano se viva
a alegria e a esperança, depois a alegria e a esperança passa à história e vamos para a tribulação, e depois passa à história e vamos para a oração. O objetivo é que se vá juntando sempre em cada ano, cada uma das expressões, e no terceiro ano tenhamos as três em conjunto. Nunca tirar a alegria nem a esperança, mesmo nos momentos da tribulação ou da oração. E, portanto, o objetivo é ir juntando. E isto sempre a partir da Eucaristia, porque estas, a alegria, a paciência e a perseverança, são três características do viver cristão. Uma verdadeira APP para os próximos 3 anos. Alegria, paciência, perseverança, ok? Portanto, para os próximos 3 anos que somos convidados a fazer. Sendo que este nos dedicaremos particularmente à alegria e à esperança, juntando em 2025-26 a paciência na tribulação e depois a perseverança na oração. Temos 3 grandes prioridades. Como certamente já vos destes conta, avançamos aí à vontade, Jorge. Avança. Isso. 3 grandes prioridades que foram comuns aos vários grupos do Conselho Pastoral e que disseram que precisamos de aprofundar e trabalhar isto nos próximos 3 anos. Primeira, a dimensão eucarística, ou seja, a Eucaristia e vivência dominical, que é a central. A dimensão vocacional da santidade à doação, que deriva da descoberta de Cristo na Eucaristia e que se alimenta de Cristo Eucarístico. E a dimensão performativa, que é instrumental, ou seja, que está ao serviço de ambas. Está ao serviço da redescoberta da Eucaristia, do culto eucarístico como lugar de encontro com Cristo e que deve inspirar tudo mais na vida da Igreja, e que está ao serviço da redescoberta e do aprofundamento da dimensão vocacional, da santidade à doação, partindo do batismo para depois as outras expressões mais específicas daquilo que é a vocação. Estas 3 dimensões que devem ser trabalhadas sempre em conjunto ao longo dos próximos 3 anos aplicam-se particularmente em outras realidades que foram sugeridas e que não podemos deixar de ter muito presentes. São estas 8. A família, os jovens, a pertença comunitária, a sinodalidade e comunhão, comunicação, sustentabilidade eclesial, ministérios e a ação socio-caritativa. Ou seja, a aplicação, e como vocês podem ver aí, por exemplo, na página 8 e 9 e seguintes, o que é que acontece? Aparece a dimensão eucarística, aprofunda-nos o que é que se pretende fazer com a dimensão eucarística e depois diz claramente como é que se deve aplicar nas famílias, nas vocações, nos jovens, na pertença comunitária, como é que deve influenciar a sinodalidade, os ministérios, o agir socio-caritativo e a comunicação. Portanto, todas estas dimensões devem ser trabalhadas nestas realidades. E não apenas, por exemplo, fazer uma coisa que é o afunilar a Eucaristia à dimensão litúrgica e à dimensão celebrativa, esquecendo eventualmente de ajudar, por exemplo, os jovens a descobrir a adoração eucarística, a participação eucarística como lugar de encontro, esquecendo eventualmente de envolver as famílias, não só na Eucaristia propriamente dita, mas tudo aquilo que está à volta do sacramento da Eucaristia, esquecendo às vezes de levar a dimensão socio-caritativa a Eucaristia como inspiração daquilo que deve ser a ação socio-caritativa da Igreja e, portanto, de relacionar, não pensarmos a Eucaristia só na dimensão litúrgica do viver eclesial, mas aplicar ao resto e fazer, de facto, da Eucaristia esta grande fonte que inspira tudo mais. E, portanto, na família, nos jovens, a pertença comunitária, fala-se muitas vezes da pertença comunitária e a Eucaristia deve ser em grande inspiração para a redescoberta da nossa pertença comunitária, a pertença a Cristo, a comunhão com Cristo, na comunhão com os irmãos, a sinodalidade, que às vezes ainda há muita dificuldade em aceitar a sinodalidade, mas que percebe-se a Eucaristia como lugar de escuta, de diálogo, de estarmos à volta de Cristo e por aí fora. Então, olhando concretamente à dimensão eucarística, ok? Nós temos aí alguns apontamentos específicos. E aí, quando falo da dimensão eucarística, é da Eucaristia, mas também da vivência dominical. No Conselho Pastoral, a expressão que se utilizou foi outra, que depois se alterou, que foi
a pastoral do domingo. Ou seja, que é preciso recuperar esta vivência dominical a partir da Eucaristia. A vivência dominical é em vários aspectos, não só a necessidade da centralidade de irmos à missa, de nos encontrarmos com Cristo na Eucaristia, mas descobrir a beleza da vida comunitária, fraterna, paroquial, a partir da Eucaristia, a partir do encontro dominical, mas também ajudar a descobrir a beleza da vida familiar e o valor do domingo a partir da Eucaristia. Porque às vezes o domingo descobre-se simplesmente porque, olha, é o dia de folga, é o dia de descanso, é o dia que não se trabalha, nos casos, porque não, isso não acontece, mas não é a referência, este é o dia que não se faz nada, porque é o dia, por excelência, do encontro com Cristo na Eucaristia e daí também do encontro em família. E é preciso voltar a descobrir o valor do domingo a partir da Eucaristia. E, portanto, daí a questão da Eucaristia e vivência dominical. Redescobrir o sacramento e o culto eucarístico como encontro. Foi o ponto que foi, e desculpem se repito, mas porque foi o ponto que foi aqui batalhado nesta partilha que foi feita no Conselho Pastoral. Eu descobri a Eucaristia, não só podemos descobrir liturgicamente, podemos descobrir teologicamente, por aí fora, mas aqui é o grande valor da Eucaristia como lugar por excelência do encontro com Cristo. Onde me encontro com Ele, onde o vejo, onde o escuto. E isto pode ser na Eucaristia, como na adoração, como na visita ao sacrário, como noutros momentos. E nós sabemos que isto é importante. E nós sabemos como, por exemplo, da Jornada Mundial da Juventude, quantos jovens disseram que o momento que os marcou foram 2. E não foi o Papa, ainda bem. Foi a Via Sacra e foi a adoração eucarística naquela noite. O silêncio da adoração eucarística, o encontro com Cristo naquele silêncio. E isto foram os 2 grandes momentos que marcaram a maior parte dos jovens, ou que muitos referiam como um momento marcante. E é preciso fazer mergulhar isto, as catequeses, os adolescentes. E aí, no fundo, havia e há esta sugestão de que se procure fazer aqui ao longo dos 3 anos, com a formação, formar os catequistas, os animadores dos jovens para ajudarem os adolescentes, os jovens, mas também as famílias a descobrir a adoração, a descobrir o culto eucarístico, a descobrir o silêncio como lugar onde se alimenta, onde se fortalece a nossa fé e a alegria de sermos cristãos. É importante isto. Depois de descobrir a Eucaristia como fonte do viver e do agir cristãos. Nessas várias dimensões, a comunidade, a família, as vocações, os jovens, a catequese. Também na questão vocacional, que é uma segunda dimensão que já lá vamos, há esta referência clara à questão da Eucaristia. Quando às vezes se avalia o trabalho com as vocações, e é sempre um trabalho que tem a sua dimensão de entusiasmante quanto de frustrante, mas com esperança, que é o Senhor que leva isto, a barca é dele, mas há sempre esta referência de que muitas vezes as vocações surgem do quê? De acólitos, que têm uma relação direta com a Eucaristia, de jovens que fizeram a experiência ou em convívios fraternos, ou em retiros, ou em ciências espirituais, do tempo em frente ao sacrário, de outros que foram ajudados a perceber em grupo o silêncio, o estar com Jesus, e que muitas vezes as vocações brotam deste encontro. Não é só, mas uma parte refere sempre isto, deste encontro com Cristo na Eucaristia. E quando fazemos experimentar, percebe-se como aquele é um momento transformador. Se calhar o mesmo podem dizer, por exemplo, o momento de viragem nos cursos de cristandade, a visita ao sacrário. Estão aqui muitos cursistas, não é? E como é este encontro com Cristo que faz a viragem na nossa vida? Então é importante trabalhar nesta dimensão. Por isso é que quando se fala de Eucaristia, fala-se também do culto eucarístico, para não dizermos só que é a questão de as missas. Porque pode parecer aqui que queremos simplesmente, agora vamos dar um novo dinamismo às missas, não é isso. Não é fazer das missas um show, ok? É fazer lugar de encontro. Porque a gente pode fazer um grande show, mas se as pessoas não se encontrarem com Cristo, vale o mesmo.
para a vida da pessoa. A Eucaristia vale sempre muito, mas é importante esta dimensão do encontro. E isso foi sublinhado, repetido no Conselho Pastoral. O dinamismo, o movimento natural do nosso viver deverá ser sempre do ser ao fazer, da contemplação à ação, do mistério ao ministério, da missa à missão. É por isso partir sempre do encontro, e este é o grande trabalho que se pede, que quer a nível diocesano, quer a nível paroquial, seja trabalhado particularmente catequese, jovens e família, onde é importante ajudar a descobrir a Eucaristia como este lugar por excelência do encontro com Cristo e onde a nossa vida cristã ganha todo o sentido. A segunda grande dimensão que temos a trabalhar nos 3 anos é a dimensão vocacional. E aqui foi logo referido uma coisa que é não trabalhar esta dimensão do ponto de vista utilitário ou funcional, que seria trabalhar as vocações só de vida consagrada ou ministerial, mas começar daquilo que é o fundamental, que é o batismo. A redescoberta, no fundo, da nossa primeira grande vocação, que é a santidade. E a partir desta vocação à santidade em Cristo, como alguém que está vivo e não alguém do passado, descobre-se o resto e, sobretudo, cria-se disponibilidade interior para o resto que Cristo possa vir a pedir-me. E às vezes esta é uma dificuldade que nós temos. Pensa-se logo no agir, no fazer. É importante porque integra e dá sentido de pertença, óbvio. Mas às vezes não se fez o trabalho da descoberta da minha vida batismal, do aprofundamento da fé, e quer-se logo, por exemplo, colocar os jovens a fazer muitas coisas. A gente gasta logo as pilhas todas. E às vezes depois aquilo dá o berro, não é? Alguns que eram grandes esperanças, olhem, afinal... Porquê? Porque falta a outra dimensão que consolida a vida. A descoberta da vocação à santidade, da amizade com Cristo e do encontro com Cristo na Eucaristia. E é aqui que está a base sólida para que eu crie disponibilidade para fazer aquilo que Cristo vier a chamar. E daí sublinhar-se esta questão da dimensão vocacional a partir da descoberta de Cristo como vivente, a partir de uma maior consciência batismal e pertença eclesial. Seja a vocação ao matrimónio, a vocação ao ministério sacerdotal, a vocação à vida consagrada. Partir daí, e em todas as dimensões vocacionais. Eu sei que nós olhamos muito para a questão da falta de sacerdotes e ficamos assustados. Quem deve ficar mais assustado é o Sr. Bispo, quando tem que fazer mudanças, não tem ovos, não é? Mas vai fazendo, mesmo sem ovos, vai fazendo. A questão é, nunca ficamos, se calhar, tão assustados pela falta de matrimónios. Mas também não sei se temos consciência da queda que houve de matrimónios. Das ordenações temos, porque é uma coisa muito visível. Mas se calhar não temos a consciência da queda de celebração do sacramento do matrimónio. E sem a família, também falta uma base fundamental para surgirem vocações. Todas as outras, seja o matrimónio, seja a vida consagrada, seja ao ministério ordenado. E, portanto, a dimensão vocacional, o objetivo aqui não é afunilar isto só. Vamos agora fazer um recrutamento de moços para o seminário. Não é esse o objetivo. O objetivo é trabalhar a dimensão vocacional a partir da santidade, a partir da descoberta da pertença comunitária, para que surjam as várias vocações, entre as quais o ministério ordenado. Portanto, é termos isso presente. E isso faz-se muito a partir daquilo que é a primeira dimensão, do encontro com Cristo na Eucaristia. E de propormos isto aos nossos jovens, às nossas crianças, às nossas famílias. Como é que cada comunidade pode propor e fazer isto de modo mais intenso, e de maneira que, de facto, haja uma atração por Cristo, não simplesmente pelas coisas que se fazem à Igreja, mas, antes de mais, por aquilo que somos como Igreja. Isto, como se diz aí, a dada altura, na página 11, numa dupla perspectiva. A perspectiva da alegria, porque este é um trabalho que deve envolver todos e que depende da alegria com que vivemos e testemunhamos a nossa fé na vida consagrada, na vida ministerial, os padres, diáconos e bispos, e na vida matrimonial. Se quando a gente fala da nossa vida e quando nos perguntam, então como é que vai, Sr. Padre? Ando cansado, é uma correria.
Se calhar o jovem diz assim, ou seja, não quero isso para a vida, quero uma coisa mais tranquila, agora para andar aí cansado de a correr não vale a pena. Se quando perguntamos a uma consagrada, então como é que vai? Em minha comunidade, aquilo é só dramas, é problemas. Para ter problemas, se calhar é melhor nem ir para aí. Ou seja, às vezes falta-nos apresentar a nossa vida, que também tem dramas, certamente, mas apresentar com a perspectiva da alegria. A vida como igreja e depois dentro da igreja nas expressões de cada um. O matrimónio, a vida consagrada, o ministério ordenado. Portanto, a primeira perspectiva com que devemos trabalhar, isto é da alegria. É da alegria. E a segunda perspectiva é da esperança. Não esperando simplesmente os resultados imediatos, que daqui a 2 ou 3 anos nunca sabe as surpresas do Senhor, a gente não pode pôr limites à misericórdia de Deus, mas se calhar não vamos esperar, daqui a 3 anos vamos ter o seminário cheio, ali o Carmelo cheio, e aí casamentos, não. Mas vamos ter a esperança de que aquilo que semeamos hoje há a dar os seus frutos mais tarde, mesmo não seja daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Mas é preciso semear, com esta perspectiva da alegria e da esperança. E, portanto, a dimensão de vocacional tem esta perspectiva, sempre a partir da Eucaristia. Depois, a dimensão performativa, no sentido de que a formação, e qualquer ela que seja, das coisas mais simples, aquelas coisas que duram mais tempo, sei lá, desde uma formação para ministro dos torneios da comunhão, até um curso básico de teologia, passando por uma formação para ministro das Ezequias, curso de catequista, por aí fora, que não tenha só a perspectiva intelectual de saber mais umas coisas, mas a perspectiva de que isso me ajuda a configurar mais com Cristo, a transformar a minha vida mais à semelhança de Cristo, à vida de Cristo. As jornadas, o que for, que tenha sempre esta perspectiva e que sublinhe esta perspectiva, para que não se vá à procura só deste tipo de formações só para adquirir mais uns conhecimentos. E depois na minha vida interior, na minha vida do dia-a-dia, isso nada tem de impacto ou transformador. E a dimensão performativa, daí escolhemos esta palavra, tem que ver com isso, configurar, transformar a minha vida e torná-la mais semelhante à vida de Cristo. E ao serviço do quê? Da dimensão vocacional e da dimensão eucarística. Ao serviço da redescoberta da Eucaristia e do viver cristão como vocação, que não basta o conhecimento intelectual, mas que deve acontecer a partir do interior, e que a formação não seja apenas técnica, mas discipular e configurativa. E, portanto, procuremos nas nossas paróquias e nas nossas comunidades também dar esta visão daquilo que são os encontros, as formações, as reuniões, para que não seja simplesmente coisas em que a gente se encontre para intelectualmente decidir, fazer, pensar, mas que se possa de facto ser uma ajuda à nossa configuração com Cristo. Por isso mesmo, no próximo Advento e na próxima Quaresma, haverá, já como resposta a isto, à dimensão vocacional, eucarística e performativa, tendo em conta a alegria e a esperança que nasce da Eucaristia, terá 2 propostas de caminho que são pontos novos, digamos assim, no programa. Porquê? Porque nós estávamos habituados, por exemplo, a haver uma campanha da catequese, ou às vezes a haver uma campanha para os jovens, ou chegou a haver aqui vários tipos de campanha no Advento e na Quaresma, e agora pretende-se fazer o quê? Que haja uma caminhada de Advento com a perspectiva do jubileu, a esperança, e que haja uma caminhada de Quaresma com a perspectiva da redescoberta de Cristo, a Eucaristia. E que, a partir de vários organismos e secretariados da catequese, se possa oferecer às paróquias, às comunidades, vários apoios para as catequeses, para os jovens, para as famílias, várias possibilidades de formação em estilo catequético, presencial e online, para que se possa, em comunidade diocesana, fazer o mesmo caminho. Que possa acontecer nos grupos de catequese, mas também depois na Eucaristia onde a comunidade se reúna, que pode haver depois para as famílias que em casa rezam e fazem este caminho, e que depois todos, uns que quiserem ir presencialmente ao sítio, os outros não podem ir, estão em casa, possam acompanhar, por exemplo, ao longo de cada semana da Quaresma, uma catequese
sobre a Eucaristia apontando para a Páscoa, ou uma formação catequética sobre a esperança apontando para o Jubileu. O objetivo é que todos caminhemos juntos e não seja só uma faixa etária da expressão comunitária, mas que todos possam se sentir envolvidos. Daí esta sugestão de que a caminhada de Advento e de Quaresma possa envolver a comunidade toda nas suas várias expressões, quer na litúrgica na igreja, quer na profética nos encontros de jovens ou nos encontros de catequese, quer em casa com as famílias, que toquemos os vários âmbitos do viver cristão e que todos se sintam a caminhar em conjunto. E, portanto, haverá essa proposta quer para o Advento, quer para a Quaresma. A acompanhar o triênio estarão presentes connosco duas realidades, dois grandes acontecimentos. Uma começa já em outubro, que é o Sínodo dos Bispos, sobre a sinodalidade, e outra começa em dezembro, que é o Jubileu. Uma dura apenas um mês, mas provavelmente terá um impacto de muitos anos na vida da Igreja, esperemos. Outra dura um ano e terá o impacto, se calhar, de um ano e qualquer coisa, porque o Jubileu está muito centrado naquele ano. No entanto, a Diocese sente que não pode passar ao lado desses momentos e que os deve aproveitar, como se diz aí, como desafio, como oportunidade para também fazermos caminho como Igreja Diocesana. Então, no Ano Santo, foram feitas estas propostas. Embora Roma seja o lugar central do Jubileu, à semelhança daquilo que foi há 25 anos, no Jubileu de 2016, houve aqui uma descentralização do Jubileu, mas agora voltou-se a centralizar em Roma, como um lugar especial de peregrinação e de vivência do Jubileu. Mas isso não impede que as dioceses vivam. Então, nós vamos ter, como está aí no calendário e numa secção própria do Jubileu, a partir da página 14, está aí como devemos, ou sugestões como devemos aplicar o Jubileu na nossa diocese e nas nossas paróquias, sendo que haverá jubileus diocesanos, o que não impede que também se celebrem em paróquia, nessas realidades sugeridas ou outras. Há a abertura e o encerramento na Catedral. Portanto, a abertura diocesana será no próximo dia 29, às 16 horas. E depois há uma proposta que surgiu no contexto do Conselho Pastoral e da Comissão Permanente, que é, não havendo igrejas jubilares, a Catedral é a grande igreja jubilar que deve congregar toda a Diocese, que é o lugar por excelência do encontro também do Bispo com os seus diocesanos, e que é sempre apelo à comunhão, à sinodalidade, à unidade da Igreja. Então propõe-se a peregrinação à Catedral que as várias paróquias podem fazer. Vão ser dadas orientações e subsídios próprios para que se possa fazer isto, e vai-se ainda trabalhar a questão de que sábados ou domingos terão disponíveis para que se possa acolher na Catedral, mas o objetivo qual é? O objetivo é que cada paróquia possa peregrinar à Catedral, possa viver esse dia na Catedral, celebrar, dinamizar o momento em paróquia, sendo o próprio pároco que preside e que está. Para haver também este sentido de pertença comunitária, ou seja, a Catedral também é minha, porque eu também sou diocese. E aí está aqui presente. Até porque o Sr. Bispo disse logo, eu gostava de poder acolher todos, mas não tenho agenda para isso, não é? Pois. E, portanto, o que se faz é isso, que cada paróquia sinta que naquela manhã ou naquela tarde peregrina, daremos roteiros e vários tipos de roteiros em que podem parar o autocarro ou como forem numa determinada sítio da cidade de Faro ou fora da cidade, fazem o caminho peregrinante, passando por igrejas ou lugares significativos da cidade de Faro, chegam à Catedral e terão um momento de adoração, um momento de Eucaristia, um momento de catequese, um momento de celebrativo, e esse dia viverão na Catedral como parte, como pertença da Igreja Diocesana. E, portanto, será esta a lógica da centralidade da Igreja-mãe, a Catedral, no contexto do Jubileu, na nossa própria vivência diocesana.
O sino dos bispos. Somos convidados a acompanhar e a acolher, mas só iremos, de facto, trabalhar o sino dos bispos de modo mais concreto no ano pastoral 25-26. Para não estarmos aqui, é uma coisa que às vezes nós nos queixamos e sabemos que é complicado, que é não estarmos aqui a atropelar o programa que vamos começar a viver, com coisas que vêm de Roma, com não sei o quê, de repente, e agora como é que se faz? E vai de encaixar as coisas à força. Então ficou decidido isto. Temos tempo para o sínodo e começamos depois, em 25-26, a aplicar aquilo que surgirá do sínodo, para não termos que estar aqui a correr e à força com o sínodo, porque há o sínodo em outubro, se calhar passado pouco tempo surge um documento e a gente tem que estar aqui à pressa a ver como é que faz, o que é que faz ao documento. Podemos ir lendo, acompanhando, aprofundando, pessoalmente, em comunidade, como quiserem, mas a aplicação mais concreta será a partir, de facto, do ano pastoral 25-26 e por aí adiante. E, portanto, sublinhar isto. As grandes dimensões que somos chamados a aplicar e a aprofundar é, de facto, a Eucaristia como fonte, a vocação que nasce da Eucaristia e que se deve alimentar a partir do encontro com Cristo na Eucaristia, e a dimensão performativa que está ao serviço da redescoberta do culto eucarístico como lugar por excelência do encontro com Jesus e da vocação à santidade, de onde surgem depois as vocações específicas. Não sei se há alguma pergunta, se há alguma questão, se há alguma dúvida queiram fazer. Estou disponível, se souber responder, como é óbvio.